Apoiado sobre a cabeça, antes de ir para a cama naquele telhado de pedra ao luar, dava mesmo para ver que a terra, na verdade, estava de cabeça para baixo, e que o homem é um besouro esquisito e vaidoso, cheio de ideias estranhas, que anda por aí de ponta cabeça, se vangloriando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui do canal Agora Vai, e eu acho que agora que eu terminei esse livro, vai. E eu já digo por quê. Eu acabei de ler Os Vagabundos Iluminados, do Jack Kerouac, que é o meu autor favorito, ou pelo menos era. Tem uma competição meio acirrada ali com o Rafael Montes e com a Agatha Christie. Mas em Os Vagabundos Iluminados a gente acompanha basicamente a história de um cara chamado Ray e as desventuras dele pelo mundo como um andarilho por escolha, digamos assim. Esse é o plot do livro, por assim dizer. Mas eu diria que é o ponto menos importante do livro ao mesmo tempo. O Jack Kerouac tem uma coisa nos livros dele, pelo menos nos livros que eu li dele até agora, que foram o On the Road, o Cidade Pequena, Cidade Grande, o Visões de Jared e o Subterrâneos. Que ele foca muito mais nas sensações, nas experiências do personagem principal, em como ele se sente com relação às experiências, como ele se sente com relação ao mundo, do que no plot em si. Talvez a exceção disso seja o Cidade Pequena, Cidade Grande, que é o primeiro romance publicado dele, ainda não tinha 100% essa pegada. Mas do On the Road em diante, eu acho que todos os livros têm uma pegada muito forte nisso. O plot principal do livro, então, acaba sendo o autodescobrimento dele como um budista completo, mas ao mesmo tempo a relação dele com o cristianismo, como isso faz ele enxergar o mundo. Aí ele anda pelo país, conhecendo pessoas novas, viajando. E um outro personagem que é bastante recorrente no livro é o Jeff. O Jeff é eu diria que é o melhor amigo dele, indiscutivelmente. E eles têm uma relação bem próxima, bem bonita até eu diria. E os dois se unem bastante pela questão do budismo. Se por um lado, o que me faz gostar muito do Jack são essas reflexões sobre a natureza, sobre como ele se relaciona com o mundo, por outro lado, tudo que tem entre isso acaba sendo meio arrastado. É claro que é a minha opinião, né? Mas acaba sendo meio arrastado, e esse livro foi sofrido de ler. Eu tô lendo ele faz uns 2 meses, eu acho. Faz um tempo que eu tô numa ressaca literária, talvez uns 3 meses. E foi bem difícil de ler. Uma hora eu engatava bastante a leitura quando eles iam escalar, quando eles tinham um contato maior com a natureza. Eu gosto muito de livros que tem bastante descrição da natureza, e eles descreviam os lagos, as árvores, etc. Eu sei que parece bobo, mas enfim. Eu gosto disso, faz eu me sentir bem. Mas toda vez que eles começavam a refletir demais, a conversar entre si sobre as coisas do que eles achavam do budismo, da visão deles do budismo, ou da visão deles da vida, tem muitas pérolas nesses momentos, frases assim realmente incríveis, mas ao mesmo tempo eram nesses momentos que o livro se perdia, sabe? E ficava em 6 ou 7 páginas em que eles ficavam conversando, e as coisas pareciam meio sem sentido. Então, essa é a minha segunda leitura desse livro, e essa segunda leitura serviu pra eu perder um pouco do amor que eu tinha por ele, na verdade. Quando eu li pela primeira vez, eu lembro que eu pensei que esse era um dos meus livros favoritos do Jack, e agora eu não penso mais isso. Eu não leria uma terceira vez, inclusive, pelo menos pro gosto que eu tô agora de leitura, eu não leria de novo. Achei uma leitura bem lenta, os pontos positivos são bem positivos, mas agora que eu marquei eles, eu não preciso mais ler o livro inteiro pra chegar nesses momentos, e nem faço questão. E outra coisa que eu percebi nessa segunda leitura é que, apesar de que eu acredito que o Jack tinha a intenção de que esse livro fosse focado realmente na relação dele com a natureza e na relação dele com o budismo, portanto é que o nome Os Vagabundos Iluminados se refere a pessoas que são andarilhos e que vivem a vida de forma livre de bens materiais e que vivem a vida com uma relação próxima com a natureza, é meio isso que quer dizer o conceito de vagabundo iluminado. Eu acho que o livro acaba sendo muito mais sobre a amizade dele com o Jeff. E tem momentos-chave da trama... A trama é muito forte. Tem momentos-chave da história que realmente a amizade deles foi uma coisa muito bonita, uma coisa que foi legal de acompanhar. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu falei sobre as conversas deles acabarem sendo extensas demais, um pouco desnecessárias demais. É como se estivesse vendo um reality show sem graça. Não tem picos, não tem momentos de tensão, momentos diferentes, e os momentos de reflexão, pelo menos nessa leitura eu não achei eles tão enriquecedores. Por muitas vezes eles pareceram bastante pretensiosos, eu tô parecendo bastante pretensioso fazendo esses comentários, né? Mas, enfim.
Mas por outro lado, como eu já tinha dito, algumas passagens me marcaram bastante, tipo essa daqui, que eles estão conversando e o Coughlin, que é um personagem que aparece em alguns momentos do livro, fala: não dá pra viver nesse mundo, mas não há nenhum outro lugar para ir. E eu achei isso me marcou bastante, achei engraçado, mas ao mesmo tempo bastante reflexivo. Aquela frase que eu falei no início também é uma frase que me marcou bastante. Tem uma conversa deles que é muito louca e que eu achei muito boa. O que significa que aquelas árvores e montanhas ali não são mágicas, mas reais? Eu gritava, apontando para fora. O que, diziam eles? Significa que aquelas árvores e montanhas ali não são mágicas, mas reais. É mesmo? Então eu dizia, o que significa que aquelas árvores e montanhas ali não são reais coisa nenhuma, só mágicas? Ah, fala sério. Significa que aquelas árvores e montanhas ali não são reais coisa nenhuma, só mágicas. Eu gostei muito disso porque é um jogo de palavras pra meio que provar que as coisas só significam o que a gente acredita que elas significam. Isso é bastante discutível, mas é uma coisa que eles conversam bastante e é um dos assuntos que me chamou a atenção nas conversas deles. De ponto bem negativo, além do ritmo do livro, esse livro é bastante antigo, é de 1958, mas é inegável que o machismo desse livro me irrita bastante. As personagens femininas são completamente secundárias, completamente sexualizadas, elas só existem pra ser a paixão de algum dos personagens, ou do Ray, ou do Jeff, ou de algum dos outros homens que aparecem na história. Elas não têm voz e isso é um pouco irritante. Eu senti isso em quase todos os livros do Jack, com exceção do Cidade Pequena, Cidade Grande, que quanto mais para pensar, mais tenho certeza que é meu livro favorito dele. E no On The Road, a personagem principal, agora até esqueci o nome dela, mas ela tem... a personagem principal entre muitas aspas, mas ela faz parte do trio principal. Tem mais espaço do que nos outros livros. Mas nos Vagabundos Iluminados as mulheres não têm voz nenhuma. São mães, são a paixão de alguns personagens, é o limite delas. Isso me irritou um pouco. Eu li com as lentes da época, acho que o Jack é bem progressista até pra época que ele vivia, mas ao mesmo tempo é inegável que é bastante machista a realidade desse livro, a realidade da época, né? Mas teve um momento que uma menina respondeu o Ray que eu achei muito bom. Ele chega pra Psique, que é uma personagem que era a paixão do Jeff, e ele fala: Psique, eu disse, esse mundo é um filme daquilo que todas as coisas são. É um filme feito inteiramente da mesma coisa, pertencente a ninguém, que é o que tudo é. E a Psique responde: ah, quanta bobagem. E eu achei muito bom porque esse era um capítulo que eu tava muito irritado com os papos deles. Eu tava tipo, putz, não aguento mais, cala a boca. E a Psique literalmente representou tudo que eu tava sentindo na hora. Então, resumindo, eu diria que Os Vagabundos Iluminados não é um livro ruim, é um livro bom. É um livro pra ser lido em um momento que você tá reflexivo, de preferência eu diria no momento que você tá em contato com a natureza, no momento que você tá de férias, você tá acampando, tá na praia, em algum lugar assim. Eu acho que ele combina muito com isso. A primeira vez que eu li, eu lembro que eu li na praia e que me marcou muito mais positivamente do que agora. Mas é um livro que é bastante lento e que é bem difícil de tu se empolgar pra ler ele, porque o plot é meio sem propósito. Ele vai contando sobre a vida deles ali, e uma hora é um pouquinho mais interessante do que nas outras e tal, mas realmente é um livro pra refletir, pra tu pegar o que eles falam, algumas coisas e guardar pra ti, outras coisas jogar fora. E de forma geral, eu gosto desse livro, eu vou dar 3 estrelas, 3 de 5 estrelas, porque é um livro que me faz refletir, é um livro que traz muitas frases que me marcam e que me fazem pensar nas minhas crenças, na forma como eu vejo o mundo. Mas essas 2 estrelas eu tiro porque foi bem difícil de ler ele. Eu acho que esse vídeo ficou bem confuso, eu nunca tinha feito um vídeo desses antes. E o próximo livro que eu vou ler é As Cores da Floresta, da Cecília Reis e Andréa Bistafa. Na verdade elas são as organizadoras, é um livro de contos, com vários contos aqui da Anne Grafe, Rubia Dias, Jan Santos, Cecília Reis e vários outros. Eu fiz um artigo para a faculdade sobre um dos contos desse livro e eu só li aquele conto. A minha amiga que tinha o livro que sugeriu a gente fazer o artigo sobre esse livro me emprestou e até hoje não li, então agora vai. Agora vai? Será que vai? Eu espero que vá e eu espero que semana que vem já venha aqui falar um pouco sobre esse livro. É isso, pessoal. Beijos.